Bom dia, gente. É bom, como o pastor Everson está comentando, a gente está nessa série e o título dessa mensagem é A Resposta de Deus para o Mundo. A Resposta de Deus para o Mundo. Tem uma sensação que eu tenho certeza que você deve ter também, não é só eu. Uma das coisas mais desconfortáveis quando você está conversando com uma pessoa, você está falando com alguém, e essa pessoa ela sempre sabe de tudo. É a pessoa que tu fala alguma coisa e ela fala assim, não, já sei isso, tá, não sei o quê. Não, daí tu vai mostrar alguma coisa para essa pessoa, ela sempre tem um negócio muito melhor daquilo que tu vai mostrar para ela. Ela tem um negócio melhor do que você, ela mora numa casa melhor que você, e tu fala assim, eu tô mudando de casa, tô mudando de apartamento, e a pessoa fica super feliz contando pra ela, né? Tô indo pra um apartamento de 2 quartos. Meu apartamento tem 3. Aí tu mostra um celular, eu comprei um iPhone, sei lá, o 14. Aí eu já comprei o iPhone 15, tô até cansado, não vejo a hora de sair o 16 logo. Essa pessoa é a pessoa mais insuportável de se conversar na face da Terra. É impossível conversar com essa pessoa. Que é a pessoa que sabe de tudo. Aí tu fala assim, nossa, eu tô com uma dorzinha nas costas, começou essa semana. A pessoa, nossa, olha, meu pai morreu com não sei o que das dores nas costas que ele começou a ter, hein? E eu, já começou aqui, já tá chegando aqui, ó, de tanta dor que eu tô sentindo. É sempre um nível a mais, é sempre um nível maior, é sempre assim. Essas pessoas, ela tem uma sensação, por mais que não seja intrínseco ou racional, é uma sensação de superioridade. É querer mostrar de que em algum nível eu sou melhor do que o outro. Mostrar que em algum nível, dentro ali das minhas possibilidades, dentro do meu casulo, dentro das pessoas que eu convivo, aquilo que eu tenho é melhor. Eu sou uma pessoa superior porque aquilo que eu posso produzir é melhor. E tem um sério problema nisso tudo. Porque a religião geralmente nos faz sentir superior aos outros. A religião ela tende a fazer com que a gente se ache melhor do que o outro. Porque agora eu sou cristão, então aquilo que eu creio é melhor do que o outro. E a gente, eu sou crente a vida inteira. É óbvio que a minha crença, aquilo que eu creio em relação ao evangelho, eu entendo que é o certo. Eu creio que é uma religião superior. Isso é óbvio, senão não seria crente, senão não seria evangélico. Só que, às vezes, parece que nós, cristãos, a gente começa a botar esse olhar de superioridade na vida das outras pessoas. Porque a gente acredita que as nossas escolhas são melhores. Nós cremos que aquilo que nós cremos é melhor. E aí, sem querer, a gente começa a fazer trazer essa sensação de superioridade na vida das pessoas que às vezes elas nem creem naquilo que você crê. Elas não querem tomar as decisões a partir daquilo que você toma as decisões. E ao invés de a gente ser aquela pessoa que aproxima, a gente é sempre o chato do rolê que fica sempre falando que tem alguma coisa melhor. A gente é sempre o chato que fica querendo ser o cara que sempre tem algo superior ao outro. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente refletir, a gente pensar sobre isso, que é o seguinte: o que nós esperamos do mundo? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Porque a gente tem uma expectativa do mundo que às vezes ela não vai ser suprida. A gente tem uma expectativa que muitas vezes essas expectativas, esses anseios, numa busca de querer fazer o certo, isso não vai ser suprido, é impossível isso acontecer. E se a gente pegar, por exemplo, hoje é o último dia das Olimpíadas, amanhã encerra, a gente viu o rebuliço que foi, né, toda a abertura, enfim, não preciso contar para você o que está acontecendo. Só que a gente, às vezes, como cristãos, nós somos ingênuos, achando que inimigos, eles irão se comportar como filhos. A gente espera que as pessoas, elas vivam de uma vida que a gente gostaria de viver. Só que desde o pecado, desde que o mundo foi manchado, a gente sabe que o mundo caminha para um lugar onde o evangelho nos ensina a caminhar para outro. A gente fica nessa noia de achar que os inimigos eles não vão atacar. Mas não, os inimigos eles vão atacar, os inimigos eles vão agredir. E aí qual que é a sua resposta para isso?
Qual que é a sua resposta para um mundo que ele vai constantemente te atacar? Qual é a sua resposta para um mundo que vai olhar para a sua fé, vai olhar para aquilo que você tenta viver, vai olhar aquilo que você crê, e ele vai atacar isso? Esquece a ideia de que nós cristãos vamos ser escolhidos de alguma forma para o mundo e falar assim, não, aquilo que vocês fazem é legal, aquilo que vocês fazem é bom. A maioria não vai fazer isso. Se a gente olhar o caos que aconteceu no Rio Grande do Sul, quem foi os principais promotores da reconstrução que está acontecendo até agora? Foi a igreja. A igreja se moveu para isso e a gente não vê nada de ninguém em nenhum lugar na mídia. A gente não vê nada de alguém falando assim, não, porque centenas e centenas de igrejas começaram a ofertar, centenas e centenas de igrejas, elas estão doando tudo que tem. Tinha até um do Christianity Today, que uma igreja falando sobre assim, olha, nós demos tudo aquilo que a gente tinha para reconstrução, tudo. O pastor ficou sem salário, a igreja foi atrás de pegar tudo aquilo que eles tinham de dinheiro para tentar distribuir de alguma forma. E no final foi esse testemunho que os irmãos deram, assim, gente, a gente deu tudo aquilo que a gente tinha como igreja. A gente tinha algumas coisas, alguns recursos que a gente estava pensando em construção, a gente estava... Vocês sabem como é que é a construção e igreja? O pessoal se esforça demais para construir uma parede. O pessoal pegou todas essas economias e distribuiu para as famílias que estavam necessitadas. Mas não espere de que o mundo ele vai olhar para você e ele não vai te atacar, que o mundo não vai te agredir. Então, de novo, qual é a nossa resposta para isso? E eu quero te convidar a ler comigo os Romanos 3, 23. A gente vai passear em vários versículos da Bíblia. E aí, Paulo fala o seguinte, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Esse é um versículo muito conhecido por nós. Todo mundo que está aqui já participou de um pequeno grupo, já participou de uma pregação, onde esse versículo foi falado, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Só que, olha que absurdo, olha que uma coisa que se contradiz. Nós conhecemos muito esse versículo, nós ouvimos demais. Só que às vezes esse senso de superioridade, de que nós achamos que nós somos melhores, esse senso de superioridade de acreditar que a nossa fé é melhor do que as dos outros, a gente esquece de uma palavra muito simples, dessa frase, todos pecaram. Todos inclui todos. Todos incluem eu e você, todos incluem aqueles que um dia irão se converter, aqueles que nunca vão se converter, enfim, todos pecaram. E talvez a gente olha para isso das Olimpíadas e a gente fala assim, nossa, olha que deboche que eles estão fazendo. Olha que absurdo que eles estão fazendo lá na frente de todo mundo. Sabe o que é mais maluco disso tudo? Em algum nível, eu e você, nós fomos essas pessoas que debocharam de Deus. A gente olha para essas pessoas, a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo e fala assim, ó, Deus vai castigar essas pessoas. Deus vai castigar porque isso aí é coisa sagrada e aquilo que é sagrado não é para se mexer, não é para se fazer. Então, Deus vai castigar. Será mesmo? É essa pergunta que a gente tem que começar a fazer. Será mesmo que Deus vai castigar as coisas que a gente tá vendo de tão absurdo no mundo? E tem um pastor que... Uma pessoa que eu considero demais, muito mesmo, assim, é um pastor grande, famoso no Brasil, mas ele, há um tempo atrás, estava o Brasil estava naquele milindre ali, né, de uma liberação do aborto até X semanas e tal, e ele fez uma postagem no Instagram dele falando que se o Brasil aceitasse, se o Brasil apoiasse essa liberação, o Brasil estava sendo condenado a maldição e estava sendo uma liberdade para o juízo de Deus. E aqui eu não estou falando sobre o fato do aborto, a gente vai falar, o pastor Claudio Maia é a pessoa mais enfática em relação a isso, e todos nós somos. O aborto é um pecado abominável, não é esse o ponto. O ponto é sobre essa causa e efeito.
A nossa expectativa, muitas vezes, é que assim, ó, não, o mundo tá em pecado, o Brasil tá escolhendo não sei o quê, nossa, a França, meu Deus, tem que tocar uma bomba lá, porque tudo de ruim do mundo tá vindo de lá, e a gente fica nesse sentimento de superioridade, esquecemos que todos pecaram. Mas eu quero discutir esse ponto aqui. Romanos 6:16 vai falar: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que produz a vida e a justiça. O caminho natural do mundo, o caminho natural daqueles que escolhem o pecado é a morte. E aí, às vezes, a gente acha que Deus tem que intervir de algum jeito. A gente acha que Deus precisa trazer julgamento, a gente acha que Deus precisa fazer alguma coisa, sendo que as pessoas já escolheram um caminho de morte. Deus não precisa fazer nada para o mundo continuar sendo o que ele é. Deus não precisa trazer mais juízo para uma nação continuar caminhando para a morte. Por quê? Porque nós somos escravos de algo. E o mundo escolheu ser escravo do pecado. E o caminho natural da escravidão, do pecado, é a própria morte. É como se a gente estivesse num deserto e a gente está morrendo da sede, e ao invés de... chegou um copo d'água para a gente, e ao invés de a gente beber esse copo d'água, a gente vai e joga a água fora. É isso. O mundo está constantemente jogando a água fora. E a gente fica na expectativa de achar que Deus ainda tem que fazer alguma coisa de juízo, achando que Deus ainda tem que fazer alguma coisa, Deus ainda tem que pesar a mão para alguma coisa. Mas qual que foi o papel de Jesus em um mundo caído? Qual que foi o papel de Cristo quando ele veio para um mundo que estava condenado, para um mundo que estava destinado à própria morte? E aí João, no Evangelho de João, ele mostra Jesus tendo uma conversa com Nicodemos. E essa conversa, ela tem muita riqueza, até porque nessa conversa é quando a gente aprende João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enfim, é nessa conversa que isso tudo acontece. E aí nessa mostrando para Nicodemos isso que talvez aquilo que Nicodemos acreditasse nessa superioridade dos judeus, na superioridade dos fariseus, Jesus começa a desconstruir muita coisa daquilo que Nicodemos cria, daquilo que Nicodemos acreditava. E João 3:17 e 18, Jesus vai falar isso para Nicodemos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é condenado, mas o que nele crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Deixa algo entrar no seu coração nessa manhã, é de que o mundo não precisa mais de condenação. O mundo não precisa mais de uma condenação nossa. O mundo não precisa de uma condenação a mais. Porque olha o que Jesus está dizendo, que ele mesmo, ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado, mas ele veio para aquele que crê. Esse mundo que a gente vive hoje, ele já está condenado. E aí volta aqui, ele fala assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, às vezes, a nossa expectativa, ao invés de ser uma expectativa de salvação, é uma expectativa de condenação. Ao invés de ser uma expectativa onde nós olhamos para Cristo, olhamos para aquilo que ele fez, olhamos para o sacrifício de Jesus, e a gente, de alguma forma, é tocado por aquilo que ele fez, porque todos nós pecamos, e um dia éramos nós que estávamos lá, um dia era eu e você que estava naquela abertura, um dia era eu e você, que a gente olha às vezes, né, para uma parada gay, por exemplo, São Paulo, uma das maiores do mundo, a gente olha para isso e fala assim, ó, meu Deus, Jesus tem que vir logo, misericórdia para isso aí que está acontecendo.
Sendo que o olhar de Jesus, em João 3:17, assim, eu não preciso mais condenar esse povo, porque eles já estão condenados. O que eu quero é trazer salvação para essas pessoas. Sabe, o convite que a vida de Jesus, o convite dessa condenação que a gente olha, que a gente às vezes está tentando colocar sobre a vida das pessoas, é de realinhar o nosso olhar, é de olhar para coisas desse tipo que eu comentei há pouco antes e falar assim, cara, como Jesus ainda tem trabalho para fazer, como eu ainda tenho trabalho para fazer conhecendo o Evangelho, como ainda tem pessoas para serem alcançadas pela graça. Olha como os campos ainda estão tão abertos para mim. Como eu ainda posso evangelizar tantas pessoas, como o amor de Deus ainda está disponível para tanta gente. Tem tanta gente que está caminhando para a morte nesse exato momento e às vezes a gente nem liga para isso. Tem tanta gente, às vezes do seu trabalho, às vezes seu parente, às vezes seu marido, sua esposa, seu filho, que está caminhando para um lugar de morte. Está caminhando para um lugar onde o destino final não é o destino de vida. Não é o destino que Jesus tem preparado para nós. O que Jesus veio não foi para condenar o mundo, mas foi para trazer salvação para ele. E quando eu falo de uma condenação, é claro que um dia virá condenação, isso está claro, não é essa a discussão. Deus irá julgar justos e injustos, mas não é o meu e não é o seu papel de achar que a gente pode fazer alguma coisa. Não é o meu papel e o seu papel de olhar para uma passeata, de olhar para uma manifestação, de olhar para uma atitude de uma pessoa e falar assim, essa pessoa já está condenada. Não. Meu e o seu papel não é isso. O meu e o seu papel é, de alguma forma, estender a mesma misericórdia que um dia alcançou a gente. Estender a misericórdia de que um dia que eu e você, nós estávamos caminhando por um caminho de morte. Quando nós estávamos lá, indo para um lugar, destinados ao inferno, Deus olhou para nós com misericórdia, com graça e estendeu a sua forte mão para nós. E é essa visão que nós precisamos ter em relação ao mundo que a gente vive. Tirar nosso olhar de superioridade, tirar o nosso olhar de achar que Deus vai condenar isso, Deus vai condenar tal coisa. Não, comece a mudar até mesmo o seu vocabulário. Tá olhando uma coisa absurda e fala assim, Deus ainda vai ter muita misericórdia disso aqui. Deus ainda vai se revelar a sua graça demais nesse negócio aqui. É isso que o Evangelho espera de nós. O Evangelho espera de nós aquilo que Efésios fala, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, nós estávamos aqui, era nós que estávamos lá, era eu, era você, que estávamos lá daquele outro lado. Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Vocês podem dar um amém por isso? Olhando para isso, nós precisamos ter a consciência de que não temos o direito, nenhum direito, de olhar para o outro e nos acharmos mais justos, nos acharmos mais dignos de algo, por mais absurdo, por mais abjeto o pecado que as pessoas ao nosso redor possam cometer. Nós não temos esse direito. Porque esse olhar de misericórdia que um dia nos alcançou, Deus espera de nós que esse mesmo olhar de misericórdia possa nos alcançar. Esse olhar que nós temos de tanta promiscuidade, esse olhar que nós temos de tanta coisa desordenada, isso não deveria trazer para a gente espanto. Porque qual é o caminho do mundo? O caminho do mundo é a morte. E a gente não precisa fazer nada para que o mundo morra. A gente não precisa fazer nada para que esse caminho de morte, para que esse caminho de destruição aconteça. Mas Deus nos confiou a missão de, através do Evangelho, através de Jesus Cristo, nós intervirmos nessa história. Então, comece a olhar para todas as coisas que às vezes você sente esse desgaste, você sente nossa, como isso é
por que isso está acontecendo? Meu Deus, por que isso aqui desse jeito? Comece a olhar para isso e comece a contemplar o seu olhar de misericórdia sobre as pessoas. Comece a olhar para isso, para as situações absurdas que estão acontecendo ao seu redor e falar assim, ó, cara, era eu essa pessoa que estava lá. Eu era essa pessoa. Eu era esse cara que está cometendo esses absurdos. Era eu que estava lá. E um dia Jesus me encontrou. Um dia Jesus me resgatou. E agora Ele tem mudado a minha vida, tem mudado os meus pensamentos. Ele tem mudado tudo aquilo que antes eu achava que era bom. E em Romanos de novo vai falar, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. De novo, éramos nós. Nós que estávamos lá. Era nós que estávamos andando contra Deus. Era nós que éramos os inimigos de Deus. Era nós que atacávamos ao Senhor. Então agora a nossa expectativa é de transformar isso, de que antes a gente era inimigo, agora a gente é filho. E essa é o que muda toda a nossa perspectiva do mundo. Mas agora obedecem de todo o coração, e este ensino lhes transmitimos. Então, livres da escravidão, do pecado, e se tornaram escravos da justiça. Para aqueles que esperam uma resposta de Deus, para aqueles que esperam talvez um juízo de Deus, para aqueles que esperam maldições de Deus, eu quero te dizer que a resposta vai vir. Deus vai trazer uma resposta. Mas a resposta que às vezes eu e você estamos esperando não é a resposta de Deus. A resposta de Deus vai ser uma resposta de salvação. A resposta de Deus vai ser uma resposta de salvação. Então esse olhar que antes nós tínhamos, vai ser um olhar de salvação. E um apologeta, não lembro exatamente de que ano que ele era, mas é século XX, Chesterton, ele tem uma frase que é muito interessante, porque às vezes a gente olha para o mundo e a gente fala assim, cara, o negócio está perdido mesmo. Sabe, o negócio está desesperador mesmo, parece que o cristianismo acabou, parece que aquilo que a gente está tentando fazer acabou, não dá mais, parece que a gente não tem mais por onde caminhar, parece que aquilo que a gente está tentando construir tem barreira, parece que a gente não consegue ir para frente, parece que a igreja está cada vez só ruindo cada vez mais, parece que a igreja só está sendo destruída. Quando a gente olha para os escândalos que aconteceram agora nesses últimos meses, igrejas gigantescas, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que está tudo acabando. Olha o que ele diz. O cristianismo morreu muitas vezes e ressuscitou, pois tinha um Deus que conhecia o caminho para sair da sepultura. O meu Deus e o seu Deus, ele conhece o caminho da morte para a vida. O meu Deus e o seu Deus consegue transformar corações impuros em corações regenerados. Ele consegue transformar a pessoa mais imunda moralmente, que consegue transformar a pessoa mais promíscua moralmente e trazer uma nova vida. Então a minha expectativa nessa manhã é que o Senhor possa trazer até mesmo pessoas na sua mente agora. Que você fala assim, ó, meu Deus, como é essa pessoa que às vezes eu julguei tanto, de tanta coisa. Meu Deus, como Deus ainda tem um plano maravilhoso na vida dessa pessoa. Meu Deus, como Deus ainda vai ser misericordioso na vida dessa pessoa. Talvez uma pessoa que te traiu, talvez uma pessoa que te deve algo, talvez uma pessoa que de alguma forma fez um mal para a sua vida, você agora para de olhar com um olhar de julgamento. Porque Deus vai resolver isso aí, ó. Meu Deus, aquela frase clássica, né, de tipo assim, quem dá, recebe, enfim. Não, a pessoa fez, é escolha dela. E às vezes a gente acha que a mesma justiça que eu e você, a gente faz na vida das pessoas, é a mesma justiça que Deus irá fazer na vida das pessoas. E Apocalipse 22, encerra talvez essa história que eu estou te contando, essa mensagem que eu estou te contando. Ele vai falar o seguinte, que o Espírito e a noiva dizem, vem, que todo aquele que ouve diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida.
aqueles que estão com caminho de morte, ao invés de ser aquela pessoa que joga água no deserto, o Senhor está convidando o Senhor, não, seja aquele que vem e beba da água de graça, essa água que pode te dar vida, essa água que pode te transformar, essa água que pode te regenerar. Esse é o chamado de Deus para nós. O mundo espera de mim e de você não uma mensagem de morte, mas uma mensagem de vida. A expectativa que nós temos que ter em relação daquilo que nós estamos construindo para todas as pessoas ao nosso redor é uma mensagem de vida. Quando a gente olha para as piores situações, para os piores crimes, para as piores pessoas que estão se encaminhando para uma morte, eu e você temos a missão, e o mundo espera de nós isso, de olhar para isso e ao invés de decretar morte, nós declararmos vida sobre a vida dessa pessoa. Nós declararmos vida porque Deus ainda tem um projeto para todas as pessoas e Cristo ainda pode salvar qualquer pessoa em qualquer lugar, independente da situação que ela seja. Então, seja bem-vindo a essa missão e comece a espalhar vida. Seja bem-vindo a isso. Pare de ser a pessoa que espalha a morte. É um pedido que eu te faço. Pare de ser a pessoa que espalha a morte. E comece através das suas palavras, comece através das suas atitudes a espalhar a vida. Sem olhar para quem você está fazendo, porque um dia era você lá. Olha para a pessoa que você está fazendo algo e fala assim, oh, meu Deus, um dia era eu que estava fazendo isso. Talvez em um nível menor, maior, não importa. O que importa é que um dia você era inimigo de Deus. E esse amor, essa água da vida chegou para você. E essa água da vida agora está em suas mãos para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho, mais pessoas possam conhecer a Igreja de Deus, mais pessoas possam finalmente ser convidadas também a espalhar essa mensagem de vida. Enquanto o mundo caminha para a morte, enquanto as palavras de morte são aquilo que a gente mais vê ao nosso redor, o meu convite para mim e para você também é que a gente possa espalhar a vida. E eu quero refletir com vocês 3 pontos. Qual a sua sensação quando vê a decadência do mundo? Repulsa ou misericórdia? Quando você olha para tudo que está acontecendo, quando você olha para os piores movimentos, seja qual for ele, feminismo, sei lá. Eu até ia trazer uma foto de uma manifestação pró-aborto, mas não dá para trazer foto desse tipo aqui na igreja. Eram várias mulheres de várias idades, elas estavam tudo pintado de verde, de azul, quase aquele cara do Smurf lá, maluco lá. Aí todo mundo pelada na frente do hospital. E aí quando eu olho para isso, quando eu olho para pessoas nesse nível, qual que é a sua sensação? Eu vou ser sincero, muitas vezes a sensação é uma sensação de repulsa. É uma sensação de olhar e na nossa carnalidade esperar que seria bom mesmo se Deus acabasse com tudo logo, né? Seria bom mesmo se a minha justiça fosse a justiça de Deus, porque daí eu resolvia todos os meus problemas, resolvia os problemas do mundo. Qual é a sua sensação quando você vê isso? Repulsa ou misericórdia? A partir de hoje, seja intencional em compartilhar o Evangelho. Eu imagino que, enquanto você estava ouvindo essa palavra, eu espero que o Espírito Santo possa ter tocado o teu coração. De te lembrar pessoas, talvez. De te lembrar alguém, de te lembrar uma pessoa que você convive, e que o Espírito Santo possa começar a agir em você e te trazer um desgaste, de trazer assim um incômodo, de falar assim, cara, eu preciso ser intencional em compartilhar o Evangelho. Tem várias cadeiras aqui sobrando. Existe espaço para aqueles que querem beber da água da vida. Existe espaço para as pessoas que estão ansiando essa vida que finalmente traz vida, não uma vida que caminha para a morte. E por último, o mundo tem caminhado para a morte, mas você tem uma palavra de vida. Eu e você, nós temos palavra de vida. Fique de pé. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
E antes de qualquer coisa, eu queria que, mesmo em silêncio, a gente comece agora a refletir um pouco sobre como está nosso coração. Nosso coração tem sido um coração que transborda misericórdia? Nosso coração tem sido um coração que tem transbordado juízo? Nosso coração é um coração que tem transbordado rejeição? Ou nós temos esse coração aberto, esperando que, assim como o Apocalipse fala, que eles venham e que essa água da vida alcance mais pessoas? Se de alguma forma você tem pensado em julgamento, se de alguma forma você tem sido essa pessoa que tem deixado a sua carnalidade falar mais alto, peça perdão ao Senhor. Todos nós aqui precisamos pedir perdão em relação a isso. Todos nós. E comece a pedir: Deus, eu preciso, Pai, de que o Senhor apresente a mesma misericórdia que um dia o Senhor mostrou para mim, que eu comece a ter esse sentimento de misericórdia sobre as outras pessoas. Deus, eu sei que um dia o Senhor virá, o Senhor trará juízo sobre todas as coisas, mas, Pai, esse não é o meu papel. O meu papel é de olhar para Cristo, e esse mesmo homem que veio para o mundo não para condenar, mas ele veio para o mundo para trazer salvação, porque nós sabemos o mundo já está condenado, mas o Senhor é aquele que tem palavra de vida, e um dia éramos nós que estávamos lá. Um dia era eu com os meus pecados, um dia era eu na minha forma de viver, um dia era eu que estava lá. Pai, nos leva, Deus, a um sentimento, não só um sentimento, mas atitudes, Deus, de misericórdia. Nos lembra aquilo que nós éramos e nos reflete, Pai, aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor podem ser. Nos lembra, Pai, de que o Senhor tem reservado um lugar com muitas moradas. Muitas moradas. Tira de nós, Pai, todo engano de achar que nós temos o poder de trazer alguma justiça. A justiça vem do Senhor, Pai. A justiça vem do Senhor. Um dia nós éramos inimigos, mas hoje nós somos filhos. E nós te pedimos, Pai, como igreja local também, usa-nos, Pai, para transformar inimigos em filhos. Usa-nos, Pai, para pegar inimigos e de alguma forma, com o Teu Espírito Santo, trazendo clareza, Pai, transformar em filhos. É isso que nós te pedimos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai.